Você disse que o problema dos filmes atuais não é a lacração, a cultura woke. Como é que é isso aí, Jurandir? Por exemplo, esses que nós falamos são woke, de certa forma, né? Porque, assim, uma coisa que a gente precisa ter em mente, que o pessoal nunca percebe, é Hollywood sempre foi woke. Hollywood é progressista desde a sua fundação. Raros filmes, você vai pegar ali filmes da década de 40, 50, que eram mais conservadores, mas conservadores para os padrões de hoje. Em muitos sentidos, para os padrões daquela época, boa parte desses filmes eram progressistas. Arrojados. Eram para frente do tempo deles. É claro, quando você vai ter o movimento da nova Hollywood, quando acaba o Código de Hays, que era um código que era uma autocrítica, uma autocensura de Hollywood, que impedia muita coisa de ser feita, que tinha um viés político muito sério para a direita, quando acaba isso e começa o movimento da nova Hollywood, então começa uma coisa muito mais livre, muito mais progressista. Mas isso acontece há décadas. E só recentemente as pessoas começam a falar sobre a questão de esse filme é woke ou não é. Por 2 motivos, eu acredito. O primeiro é porque a gente está hiperpolarizado. Hiperpolarizado. Então, mesmo quando filmes que não são woke ou que não têm essa agenda, mas que tem um mínimo detalhe ali, são lançados, o pessoal já fica, já é woke e tal. Lacrou aqui. Lacrou. Qualquer coisinha é lacração ou qualquer coisinha é imitada, a gente já vai assistir com essa expectativa. Se a gente pegasse filmes da década de 70, que a gente hoje considera maravilhosos, e a gente colocasse hoje lançando, o pessoal ia achar que era woke também. Só que naquela época a mentalidade não era essa. Mas entra o segundo ponto. Naquela época eles faziam filmes que a gente pode considerar woke, mas eles faziam bem feito. E hoje a gente está... É uma combinação de fatores. A gente está no momento da história em que as histórias são ruins. A maior parte delas. Exato. Por quê? N motivos, mas principalmente porque a barreira de entrada ficou muito facilitada. Antes, para você entrar no cinema, para você fazer um filme, cara, você tinha que conseguir passar por muitos guardiões até chegar lá. Muitas pessoas tinham que ler seu roteiro, e eram poucos que escreviam. Hoje em dia, qualquer um escreve, hoje em dia o ChatGPT escreve, hoje em dia é muito fácil fazer. Então, imagina, o cara recebe ali 3.000 roteiros por mês para analisar. Ele não vai conseguir analisar tudo, ele vai para aquilo que é mais fácil, que parece ser mais simples, e acaba entrando muita coisa ruim. Então, as histórias hoje, elas em geral são mal feitas. E o fato dela ser woke ou não é só um detalhe. Mas, sim, existe uma forçação de barra muito grande e muitos diretores, muitos cineastas, muitos roteiristas, eles querem impor sua cosmovisão. Porque eles sabem que existe uma luta muito grande no campo da arte, que se você vence o campo da arte, você vai, aquilo que a gente falou, tudo se combina, você vai formatando a cabeça, principalmente das crianças, de como encarar o mundo, e daí mais pra frente, essas crianças vão se tornar da mesma forma como você é, vão ter o mesmo campo de visão. Gente, e não precisa, né? Você pega, por exemplo, Mulan. Mulan é um filme maravilhoso. Eu adoro Mulan. Lindo. E Inclusive trilha sonora. Uma mulher, Desenho, né? a protagonista... Vamos deixar bem claro que é o o desenho. desenho. Eu nem Desenho. sabia que tinha filme. Tem, você não sabe? Tem? Não, é péssimo. Horrível. Ai, Porque, acabaram com a Mulan Mas também. todos esses live actions foram uma bosta. Porque eles Meu tentam Deus do desconstruir céu. o personagem e tentam... Assim, Mulan é uma personagem feminina, asiática. Então, 2 minorias pro campo... E é empoderada. Não é minoria porque a mulher tem mais no mundo do que o homem e asiático tem mais no mundo do que qualquer outra raça. Mas, do ponto de entendemos. vista de representatividade, são minorias. Sim. Mas é genial. Por quê? Porque quando você vai assistir o filme da Mulan, a animação, mostra claramente que ela está fazendo isso para proteger seu pai, para proteger Ela seu é nobre, povo. né? Ela é nobre, ela tem motivações nobres e ela se esforça. Não é nada mágico. Tem a cena lá em que ela vai subir no negócio lá e ela vai e luta para fazer isso. E ela, a música é maravilhosa. Ela sofre, ela apanha, assim. E daí quando ela finalmente consegue, você, nossa, que legal ela conseguiu. Na versão moderna, que foi o live action, ela tem poderes especiais. Tiraram o mérito dela. Ela não tem mérito nenhum pelo que ela faz. Puxa vida. É aquela mensagem que é muito recorrente de você é especial pelo que você é. Acredite no poder do seu coração. Na A força força está feminina. dentro de você. E não É a precisa Rey fazer do mais Star nada. Wars. A Rey do Star Wars também, você que não precisa fazer treinar. nada. Ela já é foda, ela já pega o sabre de luz, ela sabe como mexer, o Luke, nem precisa ensinar nada pra ela. É Nossa, outra. Mas daí acontece uma coisa que daí os campos ideológicos fazem com que a gente não enxergue, daí a gente fica muito enviesado. Isso não acontece só com mulher, isso acontece com homem também.
Uma série que eu gosto pra caramba é Reacher. É uma série boba, pra passar o tempo só. Não serve pra nada, só pra passar o tempo. Da Prime. O cara é isso. O cara é um gigante. Ele... Tem uma cena em que ele dá uma pesada num carro, ele mete o pé num carro e com isso estoura o airbag do carro. Quão forte tem que ser o cara pra dar um chute no carro e estourar o airbag? O John Wick O cara é forte pra caramba, nada destrói ele. Ele é forte, inteligente, tá toda hora comendo besteira e continua forte, não faz uma flexão na vida e continua musculoso. Ele é Ray. Eu queria ser assim. Então, Tô com inveja. ele também é aquilo que a gente chama de Mary Sue. Um cara que não faz nada pra merecer os poderes que ele tem e tal. Só que, como ele é homem, muitas vezes existe uma leniência maior. Porque a gente já imagina, é homem, então a gente já imagina que vai ser o cara. E daí com a mulher, muitas vezes a gente tem um peso maior. Não tô dizendo que Ray seja bom. Ray é horrível. Também acho. Foi uma oportunidade desperdiçada. Em todos esses casos, é uma construção ruim de personagem. Seja com homem, seja com mulher. Mas os óculos pelos quais a gente enxerga o mundo, a forma como a gente vê a nossa cosmovisão, vai impactar a gente gostar mais ou menos de alguma coisa. Então, eu acredito assim, todo esse debate, não existe uma resposta simplista. Eu acho que questões complexas não têm respostas simples. E eu fico perturbado quando alguém tenta dar uma... o problema do cinema hoje é isso. X. Cara... É um problema complexo demais para ser só isso. Você sabe que existe uma evolução social e cultural gigantesca. A gente está num período da história como nunca existiu. A gente pensa de um jeito como nunca se pensou antes. A gente vive de um jeito como nunca se viveu antes. Então, não é tão simples assim. É uma congruência de fatores, mas, sem dúvida nenhuma, o woke atrapalha bastante. E muitas produtoras já viram isso e estão mudando o discurso, porque estão perdendo dinheiro.